horamilagrosa.org. A esperança de um mundo melhor, também via internet. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade, a nossa arma, a sã doutrina, e a nossa força andarmos sempre na verdade. A Igreja Apostólica apresenta o programa A Hora Milagrosa. Palavras de um pai, lições para guardar por toda a vida. Mas o tempo não volta atrás, só as recordações permanecem. Cada vez que paro pra pensar, vejo o que mais preciso fazer para ser grato a Deus por ter te conhecido, meu anjo protetor, que fizeste maravilha na minha vida. Ensinaste-me vencer pela fé, a sorrir a
até os melhores momentos, até aquilo que amamos e queremos para nós eternamente. Porém, só a palavra de Deus é e será para sempre, para sempre será. Amém. E esta palavra hoje fala em mim, tão forte e tão natural, porque Jesus é o meu Salvador e o Santo Irmão Aldo, Supremo Pastor, os seus ensinamentos hoje nós conhecemos, sementes do seu amor florescerão. Somos o povo de Deus que o profeta Aldo preparou como uma luz na escuridão. É a voz de Deus presente nos corações. Avante, destemidos, bravos, fiéis. Avante, destemidos, bravos, fiéis. Ao anunciarmos o nome da Santa Vó Rosa como Espírito Consolador, o fazemos convictos da verdade e fundamentados nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Disse ele: quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. Divulgamos a seguir um depoimento de fé enviado para a sede desta Igreja Apostólica. A senhora Vera Lúcia dos Santos clamou aos céus em favor do filho Adilson dos Santos Bastos e foi atendida, como informou em depoimento de fé remetido de Mauá, estado de São Paulo, em março de 2024. Numa ocasião em que veio visitá-la, esse filho estava se sentindo muito mal, com dor ciática, que havia evoluído em inflamação do nervo afetado. Fazia um mês que ele fora afastado das atividades de trabalho devido àquele desconforto, que apesar do tratamento indicado, persistia e o impedia até mesmo de dormir. A senhora Vera Lúcia o levou ao pronto atendimento local e, posteriormente, passou com ele por um especialista. Ela manteve firme esperança no poder e na misericórdia da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e auxiliou o filho a fazer uso da medicação indicada. Ao participar de reunião da sede desta Igreja Apostólica, naquela semana, ela clamou aos céus pelo filho e pediu orações em favor dele. Também o ajudou a fazer uso de água ungida e o incentivou a manter firme confiança e esperança no poder desses benditos santos. Depois dessas providências de fé, as dores e inflamação desapareceram e, bem disposto, Adilson voltou a trabalhar na data prevista. Reconhecida pelo atendimento do clamor que elevou aos céus em favor do filho, em nome de ambos, a senhora Vera Lúcia direcionou ações de graças e de louvor a Deus Pai e aos seus santos por meio do seu depoimento de fé.
Vamos divulgar alguns endereços e horários de reuniões nas congregações da Igreja Apostólica. Caçador, Santa Catarina, com reuniões quinzenalmente aos sábados às 19 horas e aos domingos às 10 horas da manhã. Rua Capitolino de Moraes, número 10, bairro Berger. Cacilândia, Mato Grosso do Sul, com reuniões aos sábados às 19 horas e aos domingos às 9h30 da manhã. Rua Tomé Fernandes de Assis, número 137, Vila Isanópolis. Fica a 100 metros da rodoviária. General Carneiro, Mato Grosso, com reuniões aos domingos às 9 horas da manhã. Avenida Marechal Rondon, sem número. Vãozinho, Mato Grosso, com reuniões quinzenalmente aos domingos às 14 horas. Comunidade Vãozinho, município de Porto Estrela. Falando em nome da Santa Vó Rosa, durante todo o tempo em que esteve à frente desta Igreja Apostólica, como primaz, sucessor do Consolador e profeta do Altíssimo, o Santo Irmão Aldo muito ensinou, aconselhou, orientou, consolou e libertou dos vícios, das amarras do pecado e da ilusão deste mundo, a tantos quantos nele reconheceram o pastor anunciado por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele muito recomendou a prática do amor fraternal, da caridade, da justiça, da honestidade, da responsabilidade e de muita confiança no Pai Celestial para tantos quantos almejam uma vida abençoada e atividades de estudo e de trabalho bem-sucedidas. Ó ouvinte, inclusive porque estas são atitudes que agregam valor à tua alma e que possibilitam a manifestação da graça e da proteção divinas em favor do teu viver, do teu lar e das tuas atividades justas e honestas. Os ensinos que foram transmitidos pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo a esta Igreja Apostólica são de valor e de eficácia eternos, pois vieram dos céus com a finalidade de formar filhos e filhas para Deus Pai, tanto no passado como hoje e sempre. Recomendamos que nos ouças mais vezes, ó ouvinte, a fim de que possas compreender cada vez mais a mensagem que temos divulgado e os ensinos desses santos poderosos que estão sempre prontos para indistintamente acolher e abençoar aqueles que desejam se aproximar do tabernáculo de Deus na terra e viver conforme a vontade de Deus Pai e dos seus santos. pesadas vão caindo, fazendo tudo florescer, e a vida vai passando como as ondas num lindo mar, mas com Deus caminhando, só vitórias vamos cantar. Tantos presentes Ele nos dá para o tempo
passa e nossos olhos não podem ver. O tempo passou e com ele outro ano levou mais um aniversário, comemoramos sem te ver, mas tendo na alma teu sorriso que em nós ficou. Parabéns, nossos parabéns, como é lindo podermos cantar e com os anjos teu nome exaltar. Santo irmão Aldo, tu és o presente do Pai Criador. Não há palavras para dizer o que eu sinto em meu ser, por poder pra te cantar e meu amor te declamar. Nem o brilho das estrelas é maior, nem mais bonito, nem a lua reluzente, nem o sol e o infinito. Te entrego meu coração como prova de gratidão, desejando que me guies e abençoe minha missão. Venha a luta que vier, passe o tempo que passar, aqui estarei e meu amor por ti cantarei. Como o vento passa e nossos olhos não podem ver, o tempo passou e com ele outro ano levou mais um aniversário, comemoramos sem te ver, mas tendo na alma teu sorriso que em nós ficou. Parabéns, nossos parabéns, como é lindo podermos cantar e com os anjos teu nome exaltar. Santo irmão Aldo, tu és o presente do Pai Criador. Nós, apostólicos do Consolador e ouvintes da Hora Milagrosa, rendemos ações de graças ao profeta Santo Irmão Aldo, em reconhecimento pelo exemplo de vida que nos legou, por sua preciosa intercessão junto ao poder celestial em favor de todos nós e pelas incontáveis bênçãos que, com o poder celestial, ele tem concedido para o nosso viver e para a nossa família. Comunique-se com a Igreja Apostólica através do e-mail conselhodeliberativo@igrejaapostólica.org. Repetindo, conselhodeliberativo@igrejaapostólica.org, ou pelo site ouvidoria.igrejaapostólica.org. Vamos divulgar
alguns endereços e horários de reuniões nas congregações da Igreja Apostólica. Cruzeiro do Oeste, Paraná, com reuniões aos sábados às 19h30 e aos domingos às 10h30 da manhã. Rua Alagoas, número 58, esquina com Avenida Brasil. Parque Santa Cruz, Goiânia, Goiás, com reuniões às quartas-feiras às 19h30 e aos domingos às 10h da manhã. Rua SC 25, Parque Santa Cruz. Machadinho do Oeste, Rondônia, com reuniões aos sábados e domingos às 19h e quinzenalmente às terças-feiras às 19h30. Avenida Tangará, número 3478, Centro. Angatuba, São Paulo, com reuniões aos sábados às 19h, Rua Natal Favale, número 248, Centro. Divulgamos a seguir um depoimento de fé prestado em agradecimento e reconhecimento a Deus Pai e aos seus santos. Em certo dia muito quente, o senhor Adão Donizete de Souza Delgado se banhou nas águas frias de um córrego e foi acometido de constipação nasal, desconforto que expandiu pelo entorno dos olhos dele, afetando sua capacidade de enxergar. Sem saber o que fazer diante daquele mal-estar súbito, ele clamou pela misericórdia da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo e passou pela casa de uma avó que providenciou água ungida para ele lavar os olhos. Depois dessa providência de fé, o senhor Adão voltou a enxergar normalmente, como se nada tivesse acontecido com ele, que, bem disposto, direcionou ações de graças a esses benditos santos pelo atendimento de sua súplica. Seu depoimento de fé foi enviado de Várzea Grande, estado do Mato Grosso, em outubro de 2023, relato que ele finaliza expressando graças a Deus Pai e aos seus santos, por essa e muitas outras bênçãos recebidas para o seu viver. Nós, apostólicos do Consolador, cremos e confiamos que o irmão Aldo é vitorioso, que ele foi verdadeiramente galardoado como santo de grande glória diante da corte celestial de Deus Pai e Senhor. Cremos também que ele continua em espírito e verdade, intercedendo diante de Deus Pai e dos seus santos em favor dos fiéis para que, com sabedoria e proteção divinas, possam trilhar os retos caminhos indicados por nosso Senhor Jesus e pela Santa Avó Rosa, o Consolador. Cremos que, na função do pastor que o Divino Mestre anunciou que um dia haveria de existir, ele continua ajuntando, amparando e conduzindo através dos ensinos que formam o seu legado a tantos quantos creem e vierem a crer no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de que, esclarecidos e renovados em sua fé em Deus Pai e nos seus santos, remidos e salvos pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, permaneçam no caminho do bem e da verdade, rumo à eternidade. Somos convictos de que, com a Santa Avó Rosa e a bendita Mãe Maria Santíssima, ele participa ativamente da obra de redenção e de salvação que nosso Senhor Jesus Cristo vem realizando no tempo presente, o tempo da regeneração. Somos reconhecidos pelas funções que o irmão Aldo exerceu nesta Igreja Apostólica, como profeta do Senhor, como sucessor do Consolador e primaz apostólico, e cremos que somente uma pessoa dotada das virtudes divinas, escolhida especialmente para essa missão e dirigida pelos céus, poderia ter desempenhado tantas atribuições de maneira simultânea durante todos os anos de seu ministério.
louvor, reverência, gratidão e reconhecimento à Trindade excelsa, Pai, Filho e Espírito Santo, ao Consolador e a todo o poder celestial pela vida, pelo ministério e pelo galardão desse santo do tempo presente, o Santo Irmão Aldo. Senti uma forte emoção ao relembrar tuas santas palavras e ao sentir tua santa proteção. Suas bênçãos, porque sei que me ouve a todo instante. Hoje guardo os teus ensinamentos dentro do meu coração. Santo Irmão Aldo, lembro-me dos seus conselhos, das tuas palavras que tanto me acalmavam. Me ensinaste a viver sempre em retidão, amar ao próximo teu sorriso contemplava, sentia tua simplicidade, compreendia tua imensa bondade. Santo Irmão Aldo, lembro-me dos seus conselhos, das tuas palavras que tanto me acalmavam. Me ensinaste a viver sempre em retidão, amar ao próximo e crer de coração.
Convidamos os prezados ouvintes para que venham participar das reuniões realizadas na sede e nas congregações desta Igreja Apostólica. Se o senhor, a senhora e você jovem são ouvintes assíduos ou se estão nos ouvindo há pouco tempo, é chegado o momento de vir conhecer mais de perto as atividades desta igreja. Participando regularmente das reuniões, aprenderão mais a respeito da doutrina e dos ensinos que divulgamos e terão oportunidade de se integrarem ao ambiente apostólico. Participarão dos momentos de adoração e de oração e serão muito abençoados, uma vez que estarão diante de Deus Pai, vivo e todo-poderoso, do seu divino Espírito Santo e de nosso Senhor Jesus, eterno Salvador, bem como da bendita Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo e dos anjos e santos da glória celestial. Poder este que reveste esta igreja de virtudes e de unção divinas. Sugerimos que organizem o seu tempo a fim de que possam participar das reuniões que são realizadas na sede apostólica ou nas congregações, cujos endereços, dias e horários são divulgados através deste programa A Hora Milagrosa e no site oficial www.igrejaapostólica.org. Serão todos muito bem-vindos às reuniões desta Igreja Apostólica. Divulgamos a seguir um depoimento de fé prestado em agradecimento e reconhecimento a Deus Pai e aos seus santos. Em setembro de 2023, a senhora Raimunda Ferreira Rosa foi diagnosticada pela 4ª vez com derrame cerebral. Depois dos primeiros socorros, ela ficou hospitalizada por 12 dias para tratamento específico, após os quais recebeu alta, apesar das sequelas daquele acidente vascular. Os dias se passaram e em janeiro de 2024, devido à baixa glicemia, mal-estar geral e dificuldade em reconhecer pessoas, ela foi levada ao hospital desfalecida, onde ficou por 22 dias, inclusive para tratamento de pneumonia bilateral, ou seja, seus pulmões haviam sido afetados por processo infeccioso. Assim que apresentou condições, ela e o esposo passaram a clamar, com esperança e fé, pelo poder e misericórdia da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, em favor de sua melhora. A súplica desse casal foi ouvida e atendida, visto que, ainda hospitalizada, ela superou o processo infeccioso nos pulmões e recuperou a normalidade da fala e da audição, sequelas decorrentes do AVC, como testificou ela em depoimento de fé, prestado em abril de 2024, remetido de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, relato que finaliza direcionando ações de graças a Deus Pai, ao poder celestial e a esses benditos santos em reconhecimento pelas bênçãos recebidas para a sua saúde e bem-estar. Convidamos os prezados ouvintes do programa Hora Milagrosa para que venham visitar as congregações da Igreja Apostólica nas seguintes localidades: Regente Feijó, São Paulo, com reuniões aos sábados às 19 horas e aos domingos às 18 horas, e na primeira quinta-feira de cada mês às 19 horas e 30 minutos. Rua Joaquim Lúcio Fortunato, número 62, Vila Nova. Lucélia, São Paulo, com reuniões aos sábados às 19 horas e 30 minutos e aos domingos às 18 horas e 30 minutos. Rua Eduardo Rapati, número 278, Centro. Pompeia, São Paulo, com reuniões aos domingos às 18 horas. Rua Benedito de Souza França,
número 53A, bairro Provence 2. O irmão Aldo desempenhou por longo tempo e de maneira simultânea a missão de sucessor e representante do Consolador e os encargos de profeta de Deus e primaz nesta Igreja Apostólica. Contudo, em atendimento aos desígnios divinos, a vida dele na terra terminou, e como mais um santo de Deus, ele passou a integrar o poder celestial. Investido de mais poder e de liberdade de ação, sem as limitações de tempo, de espaço e da vida terrena, o santo irmão Aldo passou a amparar e a proteger aqueles que assim confiavam. Graça extensiva a tantos quantos vierem a crer e a aceitar as boas novas de redenção e de salvação de nosso Senhor Jesus Cristo e do Consolador, a Santa Vó Rosa. Assim cremos, porque confiamos na justiça divina em relação a Ele e à humanidade do tempo presente, a qual, de maneira generalizada, tem vivido dias trabalhosos de inquietação e de insegurança. Ó ouvinte, não te deixes abater diante da veiculação de dados, notícias ou informações relativas a situações nem sempre controláveis. Estejas atento às condições da tua saúde física e emocional, a fim de que, mantendo a boa disposição e o bom ânimo, a tua fé e confiança em Deus Pai e nos seus santos não sejam abaladas pela incerteza e nem pela desesperança. Recomendamos que clames em tuas orações pela intercessão da bendita Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo em teu favor, da tua família, das pessoas com as quais convive e em favor do mundo em que vivemos. Mantenhas firme confiança no poder dos céus e alimentes a esperança de dias melhores para seguir sempre em frente.
Exaltamos e direcionamos ações de graças ao Santo Irmão Aldo, porque ele desempenhou honradamente e de maneira simultânea as atribuições de primaz, de sucessor do Consolador e de profeta à frente desta Igreja Apostólica. Não há nada mais precioso, comparável a esta igreja, pois nela só tem o que é belo e tudo que há de plena riqueza. Nela todo poder e glória, graças à minha Santa Avó Rosa, segura garantia da nossa última e grande vitória. Nossa santa e querida Avó Rosa é como um firme alicerce, encontramos nela segurança para seguirmos nossa caminhada. Sua igreja na terra luta e nunca sofreu derrota, porque temos ao nosso lado nosso santo irmão Aldo. Imenso gozo e alegria salientam-se em nossas almas, é a presença do irmão Aldo nos concedendo da tua graça. Bondoso e santo irmão Aldo, te dedico o meu louvor, gloriosa e santa missão tu recebeste do Consolador. Minha veneração e louvor, santo e bendito irmão Aldo. Minha veneração e louvor, santo e bendito irmão Aldo. Estão ouvindo a Hora Milagrosa. Ouçam a seguir o pastor Clóvis José Aguiar. Ó prezados ouvintes do programa A Hora Milagrosa, com muita alegria, com muita satisfação que lhes falo nesta hora, em nome da Santa Avó Rosa e também do nosso profeta irmão Aldo. Desejo que a graça desses santos de Deus possa estar recaindo nesta hora sobre a sua vida e também sobre o seu lar, sobre a sua família. Neste momento, ó prezados ouvintes, quero lhes anunciar um nome muito glorioso, muito poderoso, uma pessoa poderosa,
cujo nome pronunciamos com muito amor, com muito carinho nesta Igreja Apostólica, e queremos anunciar também para toda a humanidade, para todos aqueles que querem viver uma vida com Deus, o nosso Pai, para esses dias. Para aqueles que sabem ser humildes e sinceros de coração, quero lhes falar, portanto, ó prezados ouvintes, sobre o Santo Irmão Aldo. O Santo Irmão Aldo é o santo profeta de Deus nesses tempos atuais, os quais consideramos os tempos da regeneração. O santo profeta Irmão Aldo faz-se cumprir uma palavra do próprio Senhor Jesus quando ainda estava na terra e que inclusive ficou registrada nas Sagradas Escrituras quando ele, Jesus, assim disse: "E haverá um só rebanho e um só pastor." Percebam, ó prezados ouvintes deste programa, A Hora Milagrosa, a bondade de Jesus em nos conceder para esta atualidade uma dádiva dos céus que é um profeta. Preocupado com a atualidade do nosso viver, preocupado quando ainda estava o que seria do futuro da humanidade, que para nós hoje é o presente, Jesus, o nosso Senhor, ele prometeu que nesta terra haveria um povo, que seria o povo que serviria de exemplo para toda a humanidade. Esta Igreja Apostólica, ó prezados ouvintes, é o povo do Senhor. É a Igreja formada, preparada por Jesus, o nosso Senhor, para ser, nesta atualidade, o rebanho do Senhor. E para ela, Jesus deu um presente que nos faz sentir tão bem e que nos faz sentir tanto gozo na alma por esta dádiva tão preciosa que nós recebemos de Jesus. Um verdadeiro profeta de Deus. Um profeta muito humilde, uma pessoa extremamente humilde que viveu nesta terra, sem se orgulhar, sem querer postos nesta vida, cargos, sem querer ser mais do que ninguém, mas com toda a humildade anunciar o verdadeiro Jesus e cumprir nesta terra o verdadeiro ministério de profeta. Gostaríamos também de compartilhar com todos os nossos ouvintes tudo aquilo que vimos, tudo aquilo que durante 44 anos acompanhamos nesta Igreja Apostólica. A gloriosa história de um profeta de Deus, de um profeta que foi formado pela Santa Avó Rosa e posteriormente preparado pelo próprio Deus, nosso Pai e Criador. Porque, ó prezados ouvintes, inclusive é o primeiro fato, a primeira coisa que queremos compartilhar sobre este magnífico profeta dos tempos do fim, é que o nosso Santo Irmão Aldo foi preparado por Deus. Uma vez que deixava nesta terra o seu corpo físico e em espírito e verdade chegava no reino dos céus. E, inclusive, diante do trono de Deus Altíssimo. Este foi um mérito que recebeu o profeta dos tempos do fim, o nosso Santo Irmão Aldo. E isso, ó prezados ouvintes, nós queremos compartilhar com você essa história linda, porque o nosso Irmão Aldo, ele sempre levava para Deus as nossas aflições e, intercedendo por nós, buscava o melhor para cada um daqueles que também buscavam a Deus. O nosso santo profeta Irmão Aldo, ao longo destes 44 anos, foi sempre aperfeiçoando o seu ministério terreno, de maneira que garantiu o direito de ser vitorioso e coroado nos céus como profeta dos tempos do fim. Uma história linda e gloriosa que nós estamos vivendo ainda, porque o Irmão Aldo está nos céus nessa atualidade, mas sentimos a sua graça. Nós sentimos gozo na alma quando pronunciamos este nome, Santo Irmão Aldo, porque é ele também
que nós queremos anunciar para você, o senhor ou a senhora que ouve o programa Hora Milagrosa constantemente. A Igreja Apostólica, assim como Jesus, ele nos deu esta dádiva, a Igreja Apostólica também tem uma dádiva para oferecer ao senhor, à senhora, a você que está ouvindo o programa da Igreja Apostólica, o programa A Hora Milagrosa. Esta dádiva se chama Irmão Aldo. Ele é o último profeta dos tempos do fim, preparado, designado por Deus, o nosso Pai, não pela sua própria escolha, pela própria escolha do irmão Aldo, mas pela escolha de Deus. Por isso que ele é tão amado, que ele é tão venerado pela Igreja Apostólica nesses dias atuais. Por isso que fazemos questão, ouvintes, de anunciar a todos que ele é o profeta de Deus. Exatamente porque também ele tem muito poder. E esta, inclusive, também é uma outra coisa que nós queremos compartilhar. O poder do irmão Aldo. Um poder miraculoso e perfeito. Mesmo poder de Jesus, o nosso Senhor, da Santa Avó Rosa, uma vez que foi concedido a ele pelo próprio Criador, pelo nosso Deus e Pai Celestial. O nosso santo irmão Aldo, ele é dotado de poder. Poder de bênção. Poder para abençoar, guardar, amparar e proteger a todos aqueles que suplicam, que clamam pelo teu santo nome de profeta de Deus. E queremos ensinar aos nossos ouvintes, sempre que tiverem em aflições, sempre que tiverem problemas no seu viver, clamem por este nome. Santo irmão Aldo, me ajude, porque ele tem poder para ajudar, para abençoar, para curar, mesmo que seja uma doença. Quando uma pessoa já está desenganada pela medicina, é preciso que passe a olhar pelos olhos da fé. É assim que nos ensinou o irmão Aldo. É assim que ele quer que a pessoa passe a ver. E isto ele ensinou porque ele tem poder para ajudar, mesmo que a pessoa possa pensar que não existe mais uma condição para superar aquela doença. Mas o irmão Aldo tem poder. O irmão Aldo tem um poder que é de Deus. E o poder de Deus é tão perfeito, é tão grande, que para ele nada é impossível. Por isso, prezados ouvintes, ao se levantar pela manhã, ao começar um novo dia, clamem Jesus, também a Santa Avó Rosa, Maria Santíssima, nossa Mãe Celestial, também Deus o Pai e o seu Divino Espírito. Peça para o Santo Irmão Aldo abençoar o seu dia. Ao final do dia também, procure agradecê-lo, porque ele protegeu o seu viver, porque ele enviou os seus anjos, os seus santos, para estarem sempre do seu lado, lhe amparando, lhe protegendo e lhe concedendo um bom dia. Portanto, ó prezados ouvintes, o nosso Santo Irmão Aldo, para esta Igreja Apostólica é muito valioso. Para esta Igreja, que é considerada um barco seguro nesta atualidade, ele é considerado o nosso timoneiro, ou seja, a pessoa que nos dirige, a pessoa que nos guia, a pessoa que nos guarda, é a quem devemos toda a nossa fé e a nossa confiança. Procure crer assim também nesse profeta de Deus. Procure crer, confiar no Santo Irmão Aldo, o profeta dos tempos do fim, profeta formado e preparado por Deus, o nosso Pai, e também por Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E quero também lhes dizer, ó prezados ouvintes, para encerrar esta mensagem, que o nosso Santo Irmão Aldo ama muito a todos vocês, os senhores e as senhoras, todos os ouvintes da Hora Milagrosa. Mesmo que seja a primeira vez que esteja ouvindo este programa, quero lhes dizer, o Irmão Aldo te ama, porque ele, Santo Irmão Aldo, ele sempre foi muito preocupado com os ouvintes da Hora Milagrosa.
e ele nunca mediu esforços para que este programa, A Hora Milagrosa, fosse levado ao ar, para que a palavra da Igreja Apostólica seja ouvida, seja compreendida, para que esta palavra apostólica chegue no seu lar, no seu trabalho, aonde quer que estejam ouvindo este programa A Hora Milagrosa. O irmão Aldo quer muito te ajudar, trazer benefícios para a sua vida, e o principal benefício que ele pode e deve te conceder, ó prezado ouvinte, é a salvação da sua alma. Portanto, creia, confie neste santo profeta de Deus. E agora, oro em seu favor. Glorioso e onipotente Deus, o nosso Pai, te louvamos, te glorificamos e te exaltamos nesta hora. E pedimos que a tua bênção gloriosa dos céus seja derramada sobre todos esses que estiveram ouvindo o programa Hora Milagrosa e que inclusive dobraram os seus joelhos ou estão em sentido de oração da maneira como conseguem para suplicar que o Senhor Jesus abençoe mais o seu viver, para que o Senhor Jesus conceda saúde para o seu corpo físico, também a solução dos problemas, das adversidades que porventura estejam enfrentando. Abençoe-os, pois, ó Jesus, dando também da tua verdadeira paz, para que possa reinar nos lares, nos corações. Peço também para esses elementos que depositaram próximo a este aparelho receptor, para serem ungidos, a água, o óleo, que o Senhor Jesus possa ungir esses elementos. Que a Senhora Santa Avó Rosa e o Senhor Irmão Aldo possam depositar da graça dos céus sobre esses elementos que aqui foram colocados, para que, ao fazerem uso dos mesmos, possam sentir da bênção e da graça dos céus. Portanto, que o nome de Deus, o nosso Pai Celestial, seja louvado e glorificado, hoje e para todo sempre. Amém. A Igreja Apostólica apresentou o programa A Hora Milagrosa. Agradecemos sua atenção e convidamos para que acesse nosso site diariamente, a qualquer momento.